Não sei qual pode ser isso. Quanto você dá? 80. Eu dei 50, 60. Tem que entender que nem sempre a quantidade significa qualidade. 44. Minha idade, você acha que tem 44 anos? Isso, acho que eu tô muito acabado. Ah? Você que faz uma brincadeira assim. Tinha 10 anos quando o Brasil foi campeão. Não sai, 4. Caraca. Vem cá, é melhor apagar ou cedo? Dá pra escrever assim? Só que acho que a visualização é melhor. 34, ó, normal. Entrei na faculdade com 21, saí com 25, fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, no terceiro ano de pós-doutorado, normal, eles vão levar não. Gente, olha só, enfim, bom dia a todos. A gente vai começar a segunda, na verdade a terceira jornada para P3, tá? E dos nossos ensinamentos. Essas próximas 3 semanas de terça, quinta, a gente vai ter essas aulas relacionadas principalmente a essas 2 organelas, tirando a última aula que faz mitocôndria, núcleo, se não me engano mais ou menos cronograma, tá? Para no dia 1, são 25 do 10, dia 8 do 11, parece que está longe, mas está perto, já é a nossa P3. Ok? Beleza? Melhor, como eu falei, melhor dividir, ter menos conteúdo por prova e fazer 2 provas, uma prova com a matéria inteira. Certo? Ok? Então vamos adentrar a célula. Por quê? Porque até então a gente estava falando muito mais na parte de fora da célula, ou seja, falando em microscopia, aquelas técnicas que a gente começou a falar. Depois a gente falou em membrana, que é a barra da célula, mas a parte mais externa. Depois a gente falou em matriz celular. Depois a gente falou em junções, que é fora da célula. Falamos de citoesqueleto, que eu sei que é dentro, mas muito relacionado à parte de fora da célula. Agora a gente vai adentrar mesmo, organelas, citoplasma, núcleo. Depois a gente vai ter uma aula dentro do núcleo, de mitose, meiose e etc. Tá? E assim a gente termina essa parte da disciplina. Vocês já sabem, já ouviram falar em retículo e complexo de Golgi. Óbvio, acho que todo mundo que estudou vestibular isso vai passar, né? Enem, etc. Acho que não lembro, mas dentro assim. Alguém sabe me dizer rapidamente, só para a gente começar a discutir, a função de cada um desses dois? O complexo de Golgi ele vai transportar e encapsular as proteínas ou lipídios ou todos os tipos de moléculas que ele quer mandar ou para uma outra organela ou jogar para fora da célula. Fazer exercício. Faz isso bastante. Sim, os tipos de Ah? Entendi. Qual? Qual dos dois? Participa da síntese, mas não é ele que realmente começa a fazer a síntese. Tá? Na verdade, a grande principal função do retículo, dos 2 tipos, é sintetizar proteína e lipídio. Tá?
E o complexo de Golgi termina essa síntese e tem o transporte para fora da célula ou para dentro da célula. Então eu vou começar falando de retículo, tá? Numa boa parte da aula, depois a gente vai terminando falando do complexo de Golgi. Eu coloquei alguns videozinhos aqui bem ilustrativos, depois eu mando o link ou o próprio vídeo por e-mail para vocês, tá? Bem, a gente sabe que existe dois tipos de retículo, o rugoso e o liso. Muitas vezes vocês vão encontrar em livros chamados granular ou agranular, tá? E qual é a diferença drástica entre esses dois tipos de retículo? Um tem mais ribossomo que produz mais. Um tem mais ribossomo que produz mais proteína e o outro tem menos. O rugoso nada mais é a parte rugosa, porque você tem muitos ribossomos ali. E alguém lembra o que o ribossomo faz? Ajuda a sintetizar a proteína. Ok? Então já dá uma ideia mais ou menos a função do retículo rugoso, tá? Independente se é rugoso ou liso, dá para perceber aqui que essa parte vermelha é o núcleo, tá? Na verdade nucleolo. Essa parte azul aqui que está cortada é o núcleo. E toda essa parte aqui meio amarelada e tal são os retículos. Exemplificando aqui o rugoso, podia ser o liso, tá? Dá para perceber que você tem um espaço, que é essa parte mais escura, dentro do retículo. Então você tem uma parte de dentro do retículo também. Ele não é sólido, não é oco também. Você tem uma parte livre aqui onde existem moléculas solúveis. E se você for fazer, se você conseguir identificar que essas lamelas, vou falar sobre isso, elas são justapostas uma na outra, tem um contato aqui, um contato aqui, dá para perceber que o núcleo, parte dentro do núcleo, tem um contato direto com a membrana do retículo. Essa partezinha aqui do contorno é uma membrana, tá? Então a gente fala que a membrana do retículo ela é contínua no núcleo. Não é assim, o núcleo aqui tem um espaço de citoplasma e o retículo aqui. Não, as membranas são contínuas. Quando eu falar em núcleo, vou falar bastante nessas membranas contínuas. Certo? Vamos lá. Composições químicas. O que você acha que o retículo é feito? As principais moléculas da célula: lipídio, proteína, pouquíssimas açúcares na composição da membrana dele, tá? Já que é uma organela, ela também é uma bicamada lipídica, igual da membrana plasmática, certo? Fosfolipídios. Por quê? Porque dentro do retículo você tem uma parte aquosa, fora do retículo citoplasma, que é uma parte aquosa. Então essa cinza aqui que é uma bicamada leva os mesmos princípios da membrana plasmática que a gente já estudou, tá? Enfim, além de lipídios, nós temos proteínas que fazem parte da estrutura, nós temos proteínas transportadoras, toda a membrana, transporta o citoplasma para dentro, etc. Tá? Enzimas de sinalização, que eu vou falar alguma coisa sobre isso daqui a pouco, tá? Que não transporta. O retículo é um sensor, já adiantando, de estresse da célula, então precisa de enzimas que sinalizam para esse estresse, tá? Além do mais, acho que às vezes é famosa, tá? É no retículo que nós encontramos todas as enzimas oxidativas e os citocromos. Já ouviram falar? Talvez alguns já, tipo citocromo 450. Ouviram falar? Pega, por exemplo, uma bula, dá praticamente quase todos os remédios. Bula lá na caixinha da farmácia. Vai ler lá as especificações técnicas. Principalmente aonde aquele fármaco que você toma ele é processado. Normalmente a fórmula química dele que você ingere não é a que age. Ela vai chegar no teu estômago, intestino, normalmente ser absorvido, vai para o fígado, e no fígado ele processa ou muda aquela molécula, aí joga para a circulação essa molécula que vai fazer o efeito farmacológico. Então muda, tá? E as enzimas, as células do fígado que fazem isso são as hepatócitos. E essa molécula que você tomou o remédio vai entrar dentro da célula do fígado e
Aonde você acha que vai ser processado, quebrado, transformado essa molécula? No retículo dessas células. Por quem? Por aquele terceiro ponto lá, as enzimas oxidativas ou os citocromos. Então vai estar escrito isso lá na bula. Não assim, biologia celular, vai estar escrito lá que é processado, principalmente pelas CIP, que são os citocromos, 450, tem vários tipos diferentes. Vai estar escrito na bula. Para o bom entendedor, quem estudou, alguém da farmácia, da medicina, vai saber dele. O leigo vai falar, o que significa isso? Certo? Toxinas, álcool, tudo isso. Vou falar em um título liso, que é principalmente ele. São por aquelas enzimas dentro do retículo, tá? Endoplasmático dessas células. Então não é só síntese, é processamento de moléculas também. Tá? Vamos lá. Da onde surge o retículo? Exemplo. Uma célula, vou falar em mitose para vocês sabem o que é, divisão de uma célula mãe e duas células filhas. O núcleo se desfaz, os cromossomos são divididos. Além do núcleo, as outras organelas também se desfazem. A maioria delas, tirando o mitocôndrio aqui não, mas a maioria sim. Tá? Depois, quando surgem as duas células filhas, o núcleo se desfaz. Lembra, o esqueleto do núcleo é qual? Qual tipo? Núcleo intermediário ou é actina? Não, esse esqueleto da estrutura firme por dentro do núcleo, né, é a lamina, que é um filamento intermediário. E ela se desfaz na hora da divisão, o núcleo se desfaz todo e o retículo se desfaz todo também. Quando surgem as células filhas, tá, o núcleo se desfaz. Dos pedacinhos que restaram. Do retículo também se desfaz. Não se sabe direito, exato, até hoje em dia, como isso acontece. Mas existem teorias, né, a respeito da formação e origem do retículo. Tá? A primeira dela, não só a célula filha, mas há bilhões de anos atrás, tá? Que o retículo se desenvolveu pela membrana nuclear. Sei lá, um pedaço da membrana do núcleo soltou e formou o retículo. É uma teoria que tem, né, uma hipótese, tá? Ou fragmentos do retículo endoplasmático que já existiu, não sabia como, tá? Se juntou a fragmentos da membrana do núcleo e começou a existir esses dois tipos de organelas ou de retículo, tá? A ideia é a seguinte: o núcleo está sempre associado ao retículo endoplasmático e o oposto é verdadeiro. Vamos lá, quantos retículos endoplasmáticos? Não estou falando de subtipos, não. Existe por célula. Por exemplo, a maioria das células tem um núcleo. Tá? Tirando célula muscular, que elas se fundem, tem vários núcleos. Mas a maioria das células tem um núcleo. Tá? Mitocôndria, a gente não falou delas ainda, mas eu já comentei. Ele pode ter mais de uma mitocôndria por célula no citoplasma, o que você acha? Pense. Uma mitocôndria por uma célula, essa é lei, ou existem células que têm milhares de mitocôndrias numa célula só? Acho que tem que ter bastante mitocôndrias, ainda mais nas musculares. Sim. É possível um hepatócito, por exemplo, ter 1.500, 2.000 mitocôndrias no próprio citoplasma. Tá? Só que tem organelas que só existe uma por célula. E essas organelas são as bulbos, retículos e bulbos. Não vai comprar uma célula com 2 bulbos, uma célula com 2 retículos. Tá? O retículo dividido em 2, que é liso e rugoso, mas é um retículo. Mas eles variam no tamanho? Ah? Eles variam no tamanho? O que você acha? Varia no tamanho? Será que uma célula tem e a outra célula diferente tem o mesmo tamanho de retículo? Por exemplo, né? Acho que eu vou passar isso aqui para frente, vamos ver. Vamos responder daqui a alguns minutinhos isso aí. Então, olha só, funções gerais, tá? Muita coisa escrita, não vou ficar lendo tudo, depois vocês vão ter os slides, vocês vão ter. Mas, como é uma organela grande, teoricamente ela dá suporte mecânico à célula. Tá? Não é uma organela pequenininha, ela está envolta ali, parte do núcleo, que também é grande, então dá um suporte mecânico. Tá? Ela ajuda
a reservar íons dentro dela, ela ou a organela, que é o retículo. Por exemplo, já ouviram falar no retículo sarcoplasmático? Não? Estudaram contração muscular lá no vestibular, como é que funciona, a miosina, a quitina, as fibras, né? Tem que pegar lá para ver que isso tem até, não dão preparado como agora, até lá no livro que a gente estudou lá no ensino médico que chegou lá, tá? Quando você comprar isso aqui, significa que esse retículo é específico de células musculares. Na verdade, o nome oficial desse retículo seria retículo endoplasmático liso. Armazena íons. Vocês podem me dizer mais ou menos, lembra, já viu, já estudou ou leu sobre qual é o principal íon armazenado no retículo que ajuda na contração muscular? Cálcio? Cálcio. Tá? Cálcio é o principal íon armazenado no retículo que ajuda na contração muscular. E o retículo liso de células musculares é chamado retículo sarcoplasmático. Tá? Vamos lá. Sintetiza lipídios, então ajuda na fluidez da membrana. Tá? Armazena não só íon, mas armazena, por exemplo, enzimas. Tá? Quimiotripsina, pepsina. Essas enzimas aqui, vocês acham que funcionam onde no nosso corpo? Qual o sistema? Fígado. Qual o sistema? Sistema digestivo. Enzima do estômago, enzimas do intestino. Elas estão sendo produzidas a todo momento, mas elas são armazenadas no retículo. Você come a todo momento, tirando os fominhos? Talvez não. Mas toda vez que você come tem o estímulo, as células do estômago, as células do intestino vão lá e liberam aquelas enzimas para o tubo que faz a situação. Tá? Vamos lá, transporte dentro da célula, uma proteína que é sintetizada no retículo, vou falar isso agora, daqui a pouco, vai para o complexo de Golgi, e esse cara aqui que eu digo, muito entre aspas, que é o correio da célula, é ele que vai lá, essa proteína, esse lipídio vai para lá para a membrana, não, agora vai lá para o núcleo, não, vai para a mitocôndria, e ele é como se fosse o correio da célula, então isso é transporte intracelular, beleza? Então, olha só, mais ou menos a pergunta que ela fez, será que o tamanho do retículo dos dois, o liso, o rugoso, é igual? Ó, uma célula do pâncreas produz muitas enzimas digestivas, e a enzima é proteína. Uma glândula da suprarrenal, que fica aqui em cima dos rins, né, produz muito cortisol, hormônio lipídico. Tá? Nessa célula pancreática, nós temos retículo rugoso. Você está produzindo enzima, tem que ter, óbvio. Toda célula tem, na verdade. Tá? E nessa célula de baixo nós temos retículo liso, que produz lipídios? Tem. Em qual das duas células o retículo rugoso é mais desenvolvido que o liso? No pâncreas. Pâncreas. Em qual das duas células o retículo liso, ó, são duas partes deles, é mais desenvolvido, como se fosse um braço forte e um braço fraco. É mais desenvolvido. Na célula que produz lipídio. Então o tamanho varia sim de célula para célula. Tá? É essa aqui a questão desse slide aqui. Ó. Retículo liso, tá? Você vê aqui um monte de cisternas, tal, lípticas, e aqui vários pontinhos desses aqui que são o retículo rugoso, e essa parte mais branca aqui é dentro do retículo. Tá? Muito cheio de ribossoma, às vezes não dá para ver. Então, em células lá no início, diferenciadas, células tronco, células embrionárias, o retículo é muito pequenininho, não sintetiza muita coisa aí. Tá? Um retículo rugoso, que ele é bem reduzido, com certeza a atividade dessa célula não é sintetizar muita proteína. Então, a gente tem que relacionar isso. Tá? Um retículo desenvolvido, como a gente falou, célula pancreática, produz muitas enzimas, muitas citoproteínas. E o retículo liso, em células secretoras, principalmente de hormônios lipídicos. Então varia bastante. Tá? Tem uma outra condição que não é só relacionada à síntese. Se os proteínas é um retículo rugoso maior.
Índice de lipídio, o liso maior, tá? Tem a ver com uma aumentação da gente. Eu vou mostrar a vocês que também induz um dos retículos ficar maior que o outro. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar bastante do rugoso agora, tá? Ele tem mais detalhes do que o liso. Bem, pulando todas as ideias aqui, as três grandes funções, ó, três grandes principais, majoritárias funções do retículo rugoso é a síntese, o armazenamento e a glicosilação de início de proteína. Rugoso, proteína. Ele sintetiza, ele armazena lá dentro dele. E o que é glicosilação? Quem sabe dizer? Colocar glicídio nele. Oi? Colocar glicídio nele. Adicionar açúcar, adicionar carboidrato, adicionar glicídio. Tá? Então ele faz isso. Tá? Além do mais, dentre essas três funções, ele é um sensor de estresse. Tá? Então as células, se elas estão com pouco nutriente, ou estão produzindo muita proteína errada, ou tem um estresse ambiental de alguma maneira, é ele que vai falar para a célula: olha, se cuide, ó, faz alguma coisa porque muda o metabolismo, porque está tendo estresse aqui. É ele que é o sensor disso. Tá? Aqui alguns slides relacionados aí. E vocês vão ver talvez um pouco mais vocês no quarto período de biologia molecular, né? A gente vai falar de DNA, RNA, etc. Vocês vão ver as funções realmente, tantos detalhes dos ribossomos. E dá para perceber o seguinte, né? Você tem os ribossomos no citoplasma e os ribossomos aderidos à membrana do retículo. Tá? Então, ó, os ribossomos que estão no citoplasma, nessa letra B, principalmente células que crescem muito rápido, não precisa passar as proteínas pelo retículo. E as proteínas que são feitas pelos ribossomos no citoplasma, majoritariamente, mais de 99% delas vão ficar dentro da célula. Nenhuma vai ser exportada para a função DNA. Nenhuma. Tá? Então, dependendo do RNA, eu estou botando assim, porque o ribossomo não lê o RNA e faz a proteína, vamos lembrar disso. Então, dependendo do RNA, esse ribossomo vai estar no citoplasma ou aderido à membrana do retículo. Correto? Só que você tem uma fita de RNA, imagina aqui uns 10 metros de uma fita entre nós. E o ribossomo, apesar dele ser grande, mas ele encaixa só uns 30 centímetros dessa fita. Então, são vários, numa fita só, vários ribossomos em sequência, como se fosse uma fila de banco, uma fila do bandejão, né? Um andando atrás do outro, sintetizando a proteína. Tá? Então, deixa eu ver se está no outro slide. Não. É mais ou menos assim, ó. Uma fita de RNA, vários ribossomos, tá? Lendo daqui para lá, ou de lá para cá, não sei, sintetizando a proteína. Então a gente chama isso de polissomos ou poliribossomos. Bem? É muito coordenado. Perguntinha: uma informação genética no RNA mensageiro vai ajudar a sintetizar uma proteína nossa. Uma proteína, um RNA. Mas, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ribossomos lendo ao mesmo tempo uma fita de RNA, quantas proteínas eu faço a partir de uma molécula de RNA? 10. 10. Não é mais eficiente assim? Do que vir leu, acabou. Vem o outro agora. Leu, acabou. Vem o outro. Então, se é tudo ao mesmo tempo, a gente produz muito mais proteínas, mais rápido, mais eficiente, do que uma de cada vez. Tá? Professor, esse RNA mensageiro, ele não tem um tempo de meia-vida? Com certeza tem, tá? Às vezes são minutos, às vezes horas, às vezes segundos. Mas tem que ser eficiente para algum dos ribossomos ler ele. Tá? Vamos lá. Cara, a gente tem
milhares de proteínas diferentes na célula, tá? Nem todas são feitas pelo retículo, tá? Outras são feitas no citoplasma, como eu te falando. Quais são as proteínas que são feitas no retículo, tá? Todas as proteínas da membrana plasmática. Uma bomba de sol de potássio, retículo. Um canal de um íon lá na membrana, retículo, tá? E etc. Muitas proteínas que estão morando no complexo de Golgi. Praticamente muitas proteínas que residem na mitocôndria, além de lisossomos e outros organelos ali. E mas muita boa parte das proteínas que são secretadas. Então, proteínas que são localizadas nas outras organelas são feitas no retículo. Proteínas que são secretadas são feitas no... Por exemplo, alguém sabe dizer um nome de uma proteína que é secretada no caminho sanguíneo? Glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos são células. Não, anticorpos. Proteína. Você acabou de tomar o seu café com pão de manhã, ou o seu biscoito agora. O que tem nesse... Para que você se alimenta? Para você pegar os nutrientes, né? Quando espalhar pela sanguínea, etc. Como é que esse nutriente vai entrar na célula? De várias maneiras, tá? Mas, por exemplo, a glicose. Quem ajuda a pegar no teu sangue a glicose, pode dar para dentro da célula? Insulina. Insulina. A insulina é um hormônio proteico que é feita pelas células do pâncreas e que é feita no retículo rugoso das células do pâncreas, feita para ser jogada para fora da célula e cair na corrente sanguínea. Beleza? Proteína útil, proteínas que são secretadas. E todos os hormônios proteicos também são feitos no retículo. Tá? Rugoso. Anticorpos também? Anticorpos também. Anticorpos também. Bom dia. Só que tem o seguinte, gente. Eu falei para vocês lá na minha primeira aula, sobre moléculas em geral. Eu falei proteína, eu falei açúcar, etc. Lembra que eu falei que proteína ela tem 4 conformações tridimensionais? Olha só, a estrutura primária, uma estrutura secundária, uma estrutura terciária, e dependendo se tiver outras estruturas terciárias, elas se juntam para uma estrutura quaternária. Lembram disso? Tá? Então você tem uma estrutura tridimensional da proteína. Tudo nesse mundo é tridimensional, teoricamente. Tá? Então a proteína é tridimensional. Uma hemoglobina do sangue, ela é hemo porque é sangue, globina porque ela é glóbulo. Como é que é a estrutura tridimensional da actina no citoesqueleto? Ela é globulosa. A unidadezinha dela é igual da tubulina, que a gente usa no esqueleto, mas elas formam fibras, né? A polimerização do microtubo, da actina, fibra, fibrose, estrutura tridimensional. E quando essas proteínas são feitas no retículo, elas precisam ter a sua conformação final correta. Okay? Então ela é feita no retículo, etc. E lá dentro do retículo vai vir outras proteínas. Você é fulaninho de tal, deixa eu botar você na conformação certa. Ok? Vamos seguir. É mais ou menos assim que acontece. Está pequenininha dentro, mas eu vou lendo com vocês. Proteínas sintetizadas no citoplasma. Proteínas corretas. Isso aqui é citoplasma, aqui é retículo, tá? Proteína defeituosa, ou seja, se a conformação dela estiver bem torta. A célula não quer fazer outra proteína, ela quer consertar aquela que está errada. Melhor, menos gasto energético. Tá? E através de umas proteínas chamadas chaperonas, essa proteína torta fica correta. Beleza. Se essa proteína não conseguiu ainda se consertar e etc., essa proteína defeituosa vai passar por uma outra fase de conserto. Ela pode ser consertada. Se ainda assim ninguém conseguiu consertar aquela proteína, ela continua torta, essa proteína vai ser degradada. É melhor você degradar uma proteína do que uma proteína torta, você não sabe que função que ela pode ter, ela pode ferrar com a célula. Beleza? Isso no citoplasma. Tá? No retículo,
O controle é maior. Olha só quantas setinhas tem ali. Vou explicar tudo, mas quantas setinhas tem? Tem muito mais controle. A possibilidade de você consertar as proteínas erradas feitas no retículo é muito maior do que no citoplasma. Ele é uma organela capacitada em consertar as proteínas que são feitas erradas. De que maneira? Pegando realmente os aminoácidos da proteína e modificando, ou botando açúcar, que aí ela se conserta sozinha. Ok? Se por um acaso você tiver um excesso de proteínas erradas no retículo, lembra qual é uma das funções do retículo? Fagocitar não. Ele vai degradar. Sei, mas sensor de estresse. Cara, se tiver muita proteína e muita proteína errada no retículo, o retículo vai ficar estressado, tá? Da onde vem esse monte de estresse do retículo? Enfim, pode vir de inflamação, pode vir de exposição química de sensor, pode vir de espécie ativa de oxigênio, tá? Enfim, pode vir de uma baixa de açúcar, você está se alimentando menos ou mal, tá? E pode vir de vírus. Por quê? O que o vírus faz? O que o vírus faz a nossa célula fazer por ele? Produzir RNA ou DNA. Só isso que o vírus é feito? Não, ele por isso vai fazer a célula produzir o que ele quer. Proteínas e outros vírus também. Proteínas. Então, cara, quando a gente é infectado por um vírus, o vírus ele não brota da célula depois de ficar no rio sanguíneo, então as proteínas dos vírus são proteínas com aquele perfil secretada, que é feita onde? No retículo rugoso. E, cara, o retículo rugoso daquela célula tem que produzir células da célula, proteínas da célula. Mas o vírus, de alguma maneira, fala assim, não, você, retículo, vai produzir minhas proteínas em excesso. E o retículo fica estressado. Então, toda vez que nós temos uma infecção viral, possivelmente quase todas, você tem um estresse no retículo. Ele está produzindo proteínas, não dele, do vírus, em excesso. Então ele fica estressado, tá? E, cara, já sabemos na literatura, na ciência, que muitas dessas doenças aqui, que dá para ler, tá em inglês, enfim, Parkinson, Alzheimer, câncer, obesidade, diabetes, muitas delas têm a ver com um excesso de proteínas dentro do retículo erradas, tá? Ou realmente em excesso, causando o estresse dele, que causa todos esses problemas. Certo? Vamos ver como é que ele sente esse estresse? Preste atenção. Isso aqui, olha só. Isso aqui é a membrana do retículo endoplasmático, aqui em rosinha. Nós temos 3 principais proteínas sensitivas do retículo: IRI1, PERC e ATF6. Vamos lá. Não vou falar em todos os outros nomes não, somente nessas aqui, tá? Qual é a função de todas elas, ou seja, como que elas se convergem? O que as 3 fazem? Elas têm sensibilidade diferente. Uma tem sensibilidade para a proteína mal imovelada, outras têm sensibilidade para o excesso de proteínas, outras têm sensibilidade com estresse oxidativo. Mas enfim, o que elas vão fazer? Tá? Elas vão induzir outras proteínas para o núcleo, membrana do núcleo. Citoplasma está na minha mão, membrana do retículo, e aqui dentro é o retículo, em cima. Retículo, membrana, citoplasma, núcleo, tá? E o DNA aqui no núcleo, com os genes. Essas proteínas, quando sentem o estresse, sabe, ela não vai fazer, cara, se ela morre, é melhor você morrer. Não, isso é a última instância. Ela vai tentar consertar aquele estresse. Tá? Ela vai começar a produzir aquelas proteínas que consertam outras proteínas. Cara, porque a célula não quer morrer. O retículo fala assim, cara, eu preciso de alguma maneira ganhar energia, ganhar proteínas acessórias para eu consertar esse estresse que eu estou tendo. Né? Já pensou todo o estresse que a gente tivesse, a gente chutava o balde? Não, dia 8/11 está chegando a P13. Não, vou cancelar a matriz. Já pensou? Eu me ligo. Vamos
gente tem que ser resistente. Como? Estudando, assim, nossa analogia aqui, os retículos é a mesma coisa, os retículos de vocês estão estressados. O meu também está, todo mundo está. E é bom porque esse estresse ajuda a gente a se consertar. E quais são os genes? Quais são os genes que ajudam a célula a se consertar? São genes anti-apoptóticos. O que quer dizer apoptótico? Morte. Morte da célula. Então, se você produz muitas proteínas anti-apoptóticas, aquela célula que está tentando morrer porque tem muito estresse, essas proteínas vão calma, bate no ombro, relaxa, não vão morrer, a gente consegue consertar. É mais ou menos assim. Tá? Então o retículo tenta fazer isso. Só que tem os dois lados. Se essas proteínas anti-apoptóticas não conseguirem resolver o problema que está lá dentro do retículo, um excesso de estresse faz a célula entrar em apoptose. Então é um limite, sabe? As pessoas, todos nós temos limite de paciência às vezes, né? A paciência de um é baixíssima, de outro consegue escutar tudo, não se estressa, mas a mesma coisa o retículo, tem uma certa paciência. Ele vai tentar contornar a situação para melhorar aquelas proteínas erradas e excesso do vírus e etc. Cara, mas se ele não conseguir, vou chutar o pau, vai e produz genes que matam a célula. É melhor a célula morrer do que ela começar a produzir proteínas muito erradas e ter lá uma célula de câncer, já pensou? Melhor. E o retículo faz isso. Correto? Um outro slidezinho só para ilustrar melhor. Tá? Ó. Apesar de aqui estar desenhado o núcleo muito longe do retículo, mas é só para exemplificar, eles são bem próximos. Tá? Enfim, complexo de Golgi aqui, o retículo sofrendo estresse, e você tem toda uma ativação de umas proteínas que vão induzir genes apoptóticos e vai fazer, vou falar isso na aula de mitocôndria, vai fazer até a mitocôndria participar do processo. Ela tem umas proteínas aqui dentro, depois eu explico quais são, né, que vão ser liberadas para o citoplasma, ajudando a célula a morrer por apoptose. Então é tudo coordenado. A gente está estudando as organelas separadamente, mas todas elas se comunicam. Todas elas têm um tipo de contato entre elas. Ela no caso não faz um flop e joga a mensagem pro... Não, é tudo internamente. Então, no caso, o retículo produz por núcleo, produzir as... Na verdade o retículo sinaliza para o núcleo produzir genes para ajudar o retículo a se consertar. Se não conseguir, o retículo dá uma segunda mensagem para o núcleo e fala: ó, meu filho, produz um gene em apoptótico para a célula toda morrer, porque não tem jeito. Aí a célula morre. Ok? Beleza? Como é que você acha que o vírus HIV mata os linfócitos T e CD4? Assim. Entendeu? E esses linfócitos T, eles não fazem com que o sistema está imune ainda, não fazem com que o linfócito B produza anticorpos. Aí você tem a imunodeficiência. Dessa maneira. Não, se for ver os linfócitos de pessoa idética que não toma remédio, são baixíssimos. Aí qualquer coisinha, qualquer gripinha é uma coisa que a pessoa não morre pelo vírus AIDS, morre por outra infecção. Uma simples bactériazinha já tem um grande terror naquelas pessoas. Imunodeficiência, porque mata dessa maneira as células imunológicas. Algumas, não todas. Ok? Beleza. Uma perguntinha, duas perguntinhas para você, tá? Para você. Como é que ocorre a síntese de proteínas no retículo? Beleza, você tem um RNA mensageiro, você tem um ribossomo, o RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos, etc. Aquela ideia toda de tradução que a gente talvez viu um pouquinho lá até no vestibular. Mas uma pergunta melhor que essa: como, não é como ocorre, como a síntese é direcionada para o retículo? Aí que tá. Imaginem uma coisa, tá? Você tem uma célula
Você tem um núcleo da célula no seu DNA, tá? Você tem um retículo aqui. Imagina um retículo rugoso, tal, etc., uma parte lisa. E aqui, a partir desse DNA, né, você produz um RNA mensageiro, ele vai chegar no citoplasma. Ele não vai para o retículo. Esse RNA mensageiro, tá, aqui, ele vai ser lido no citoplasma por um ribossomo que vai começar a produzir as proteínas. Beleza. Se essa proteína não for uma proteína que é secretada, não é uma proteína de nenhuma outra anela, nem da membrana, o retículo não tem nada a ver com essa síntese de proteína, no citoplasma, tá? Mas só que quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, na verdade ele não tem sinal nenhum, nem o ribossomo consegue saber que tipo de proteína é essa. O ribossomo é como se fosse uma máquina que sintetiza. Agora ele não fica, não, eu estou sintetizando uma proteína que vai para fora, eu estou sintetizando uma proteína que ele não sabe, ele só sintetiza. Alguma coisa intrínseca nessa proteína tem que falar, cara, eu estou sendo sintetizado, sou do núcleo, eu sou do mitocôndria, eu sou para fora da célula, eu sou da membrana, eu sou do retículo. Então existe um sinal que mostra isso. Exemplo, pega aqui um monte de vocês, né, mistura com, sei lá, imagina que todo mundo aqui seja num curso só, mistura com outras salas, não sei o que, todo mundo sem roupa, né, não indica nada. Alguém vai saber se era biofísica, não, biblioteca, etc. Ninguém vai saber. Mas se você tiver um crachazinho, uma blusa de biofísica, tecnologia, né, nano, todo mundo vai identificar o que é. Então, essas proteínas, elas têm uma bandeirinha que fala, olha, eu sou do retículo, eu sou do Golgi, etc. O nome que a gente dá a essa bandeirinha, esse crachá, é sequência de localização. Agora, pode ser uma sequência de localização do retículo, sequência de localização do Golgi, sequência de localização da mitocôndria, igual vocês teriam uma sequência de localização da biotecnologia, sequência de localização da biofísica, sequência de localização da nano, certo? Então assim, ó, olha só, citoplasma aqui em branco, retículo aqui mais ou menos cinza, né? E você tem aqui, ó, o RNA mensageiro com os ribossomos, essas duas bolotinhas aqui. E essa parte pretinha é a proteína sendo feita igual eu desenhei em azul lá em cima, tá? Beleza, você já aqui no citoplasma, tal, algumas proteínas são feitas aqui, outras proteínas vão ser feitas diretamente para dentro do retículo. Significa o quê? Né? Quando saem os primeiros aminoácidos, ou seja, ó, presta atenção aqui, esse ribossomo vai ler o RNA nessa direção, daqui até o final. Aí ele começa lendo, tá. Quando saem os primeiros aminoácidos, ali que você tem um peptídeo de localização. Peptídeos são pequenos aminoácidos, um peptídeo sinal. É ali que vai falar, opa, eu, proteína, tenho que ser feita diretamente no retículo. Antes de você, ribossomo, chegar ao final, vamos nos transportar para o retículo. Dá uma pausa, vamos lá, todo mundo para o retículo. Peptídeo sinal, ribossomo, RNA, todo mundo vai para o retículo. Agora você começa de novo. Então você dá uma pausa no filme e depois dá um play de novo. Tá? Então é mais ou menos assim. Esse peptídeo sinal, vamos desenhar aqui, ó, que é como se fosse, sei lá, alguns aminoácidos diferentes, ali em preto, indica que essa proteína não é do citoplasma. Essa proteína tem que ser feita no retículo. Tá? E quem é que reconhece esse peptídeo sinal? Por exemplo, você está com um crachá, tipo, eu sou da biotecnologia aqui do Caxias. Mas adianta você estar com o crachá e todo mundo que você conhece é certo?
Não, óbvio que não. Então tem que ter alguém que saiba ler e reconhecer e entender aquilo que você quer mostrar. Sou do FRJ, de biotecnologia, do física, não, etc. Daqui de bibliografia, etc. Beleza? E quem é que reconhece esse peptídeo sinal? Quem é que reconhece o seu crachá? É uma proteína chamada SRP. Okay? Tem um videozinho que é bem ilustrativo. SRP. Olha só no esqueminha como é que acontece isso. Ó. Membrana do retículo e aqui a parte do lúmen do retículo. E aqui o citoplasma. Você tem o ribossomo aqui verde, tá? Você tem esse vermelhinho aqui, ó, bem de leve, que é uma proteína que está nascendo, igual eu desenhei lá em cima, lá, tá? E você tem toda essa parte aqui de roxo e tal, que é a SRP. O que ela faz? Imagina o RNA, como está mostrado aqui, assim, ó. Igual eu desenhei lá em azul, tá? Aí esse ribossomo começou a ler, tal, e começou a sintetizar os primeiros aminoácidos que são o nosso peptídeo sinal, tá? Vem a SRP que está aqui no citoplasma e reconhece. Opa, peraí, ó o peptídeo sinal aqui. Ela pausa o ribossomo, fala, o ribossomo não continua lendo RNA. Vamos nos translocar para o núcleo, para o retículo. Ela vem para o retículo, senta aqui em cima da membrana do retículo. E aqui você tem uma proteína chamada deixa eu ver se está aqui, translocon. Tem outro slide mostrando. Translocon. Significa o quê? Que quando esse complexo senta aqui em cima, o SRP sai e fala assim, ribossomo, pode continuar sintetizando a proteína. E essa proteína vai ser sintetizada e ela vai vir aqui igual a minhoquinha, caído, assim. O RNA está aqui, ó. E o ribossomo está lendo. E a proteína está caindo aqui dentro. Então ela é sintetizada para dentro do núcleo. E ela cai aqui dentro, né, esse vermelhinho aqui, sem conformação nenhuma. Aqui dentro que as proteínas pegam essa proteína, outras proteínas acessórias vão e conservam. Tentem olhar nesse esqueminha aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Vamos ver se fica legal. Está mostrando ali uma bactéria, para quem novamente não é uma bactéria, é um usuário. Não tem som. Aí você tem ali, ó, RNA mensageiro com os ribossomos. Aí o ribossomo está logo no início do RNA mensageiro ali, ó. Ele está lendo, tá? Beleza. Aí vem as proteínas acessórias, né? Não é só o ribossomo. E ó, está nascendo a proteína lá. Bom cocôzinho. Nascendo a proteína. Mas assim, tá? Vai o SRP, que é essa molécula que parece uma minhoca ali, e vai se ligar naquele peptídeo sinal que é logo no início, tá? Enfim, ele mostra outras coisas aqui que são mais complexas. Mas o que ele vai fazer? Né? Olha lá, encontrou o SRP peptídeo sinal. Então ele está caminhando para aquele complexo para onde? Para a membrana do retículo. Ele vai encaixar ali, que é um receptor ao translocon. Ele vai pegar o ribossomo com aquele peptídeo pequenininho, vai encaixar ele dentro, tá? E vai falar, o ribossomo continua sintetizando. Ele vai sintetizando essa proteína para dentro do retículo. Aí o SRP sai e tal, e vai lá o ribossomo, está lá o RNA passando lá em cima. Ele vai lendo e tal, e a proteína vai caindo dentro do retículo. Ok? Beleza. Esse esqueminha aqui, tá? Ó, ribossomo, RNA. O ribossomo começou a sintetizar os primeiros aminoácidos que tem o peptídeo sinal, vermelhinho. Vem a SRP, se liga ali e fala, ribossomo para, ele é rápido, para, vamos lá para o retículo que você recomeça lá. Ele vai sentar em cima do translocon. Ah, não é a proteína transportadora, é a proteína canal. Isso aí é na membrana, a gente já viu. Não é isso. Transporta a proteína, mas não é aquele tipo de transportador que a gente viu de transporte passivo, ativo. Tá? Faz com que o ribossomo, aí o SRP sai e faz com que
o ribossomo sintetize a proteína lá para dentro. Beleza? Ok? Só que, deixa eu ver o que está mostrando. Isso. Só que acontece o seguinte. Isso. Ó, aqui não tem mais o ribossomo, tá? Porque não foi desenhado, mas ele existe ali. É esse tracinho aqui que mostra que é contínuo, tá? Então, os primeiros aminoácidos são peptídeo sinal, esse vermelho. Ele vai encaixar ele ali e o peptídeo sinal vai ficar preso dentro do translocon. É como se, por exemplo, você segurasse uma corda numa ponta, tá? Tem uma cordona e tem um tubo aqui. Você pegasse, você fica segurando a ponta da corda. O resto da corda você vai jogando, tá? Vai jogando, pega aqui, vai jogando para nós estar segurando a ponta dela. Mais ou menos aqui, ó. O translocon segura a parte vermelha e a parte verde vai entrando. Vai entrando, vai entrando. E em algum momento, toda essa parte verde vai estar aqui, segurada por essa ponta vermelha que é o peptídeo sinal. Beleza? Então a proteína ainda não está solta aqui dentro do retículo, ela está presa na ponta, como se eu estivesse segurando a ponta de uma corda. Então, para eu largar essa proteína lá para dentro, eu posso abrir e largar a corda, mas o que o retículo faz, ele pega uma pequena protease, corta o peptídeo sinal e a proteína vai, o peptídeo sinal vai embora degradado, mais ou menos assim, tá? Então, ó, essa proteína toda verde entrou e ela ficou pendurada por peptídeo sinal que está lá no translocon. Vem uma enzima que se chama peptidase de sinal, corta a partezinha vermelha e toda a proteína verde já está dentro do retículo. É sempre, mas sempre assim, em todas as células eucarióticas, que as proteínas do retículo são feitas. Sempre assim. E essa proteína aqui dentro do retículo, ela vai ter seu destino final, em outro local ou ali mesmo. Ok? Lembra, ela entrou na nossa brincadeira para a gente até acordar. Ela entrou como se fosse um cocôzinho. Beleza? Todo mundo faz isso. Não vou falar que ninguém faz isso não. Tá? Todo mundo faz o número 2. E o número 2 não sai de uma forma tridimensional. Sai, praticamente, se não for cabrito de bolotinha, sai com vidro. Faz parte. Depois, lá dentro, que ele ganha forma. Não é? É mais ou menos assim. Beleza? Tá? Show de bola. Não escreva isso na prova, pelo amor de Deus. Mais um vídeo para a gente ilustrar como é que isso funciona. Novamente, o ribossomo fazendo ali os primeiros aminoácidos, que é o peptídeo sinal. Tá? Aí aquele vermelhinho, a parte azul já não é, o peptídeo sinal são os primeiros. A SRP se liga, pega aquele complexo e joga, leva lá para o retículo. A SRP tem um receptor ali na membrana do retículo, para mostrar que ele tem específico. Tá? Tem um receptor do ribossomo, para ele não ficar muito caído ali, ficar em pé. E ele começa a sintetizar o resto das proteínas lá para dentro. Lembra, o peptídeo sinal ficou preso. Aí vem uma peptidase sinal, corta, e a proteína está livre lá no lumen do retículo para dentro. Certo? O lumen do retículo ele caía no núcleo? Hã? Ele caía no núcleo, no caso da proteína? Núcleo. Se essa proteína for do núcleo, o retículo vai exportar para o núcleo, mas passa pelo retículo antes. Lúmen é como se fosse luz, por exemplo. Qual é a luz do nosso intestino? É o buraco onde tem os alimentos, formam as fezes. Lúmen é como se fosse a luz. Por exemplo, nós temos o buraco em cima, com todas as contorções, e o buraco embaixo. O sistema digestivo, é oco. Tá? Então, o lúmen, na verdade, é por dentro. O lúmen dessa sala é o quê? É aqui o ambiente, a sala. Ela não é sólida. Esse é o lúmen. Então, o lúmen do retículo, tá? Vou pegar um retículo aqui para você ver. Oi. Translocon. Lúmen do retículo é o espaço aquoso dentro dele. Tá? Não entra. Beleza? Translocon é o nome do. Só que então é o seguinte, gente.
Essa proteína que eu falei é uma proteína solúvel, tá? E se for uma proteína onde o local dela ficou dentro da membrana plasmática, uma proteína integral, seja uma proteína de, como se fosse uma bomba, um transporte passivo, todas elas são feitas no retículo, tá? Como é que funciona? Esse primeiro aqui é o mesmo esquema do anterior. Você tem um peptídeo sinal, um ribossoma aqui em cima, sintetizando a proteína. Tá? Só que tem uma parte lá no meio da proteína que é uma parte com aminoácidos muito hidrofóbicos. Muito hidrofóbicos. E óbvio, se isso aqui é uma camada lipídica, aquela partezinha laranja vai ter atração por essa parte lipídica. Tá? Beleza, vai. Quando essa parte hidrofóbica, aqui nesse segundo instante, ela para aqui dentro, ela dá um stop, significa o quê? Que essa proteína, esse resto de proteína aqui de cima, no citoplasma, não vai entrar mais. Porque deu um stop, deu um stop aqui. Tá? Aí o ribossomo sintetiza tudo, o ribossomo sai e fica uma parte de fora. Uma parte aqui dentro da membrana, com a parte hidrofóbica, o peptídeo sinal normal, e uma parte dentro. Acabou, sintetizou a proteína não entrou dentro do lúmen, ficou parte fora, parte dentro, tá? Vem a peptidase sinal e corta ali o vermelhinho, cortou ali. Então você ficou com uma proteína integral de membrana. Se isso aqui for uma proteína canal, um transporte ativo, essa parte da membrana aqui depois vai sair do retículo, vai lá para a membrana plasmática e lá estão essas proteínas. São assim, são feitas proteínas na membrana plasmática. Você acha que tem a membrana lá, aí vem uma proteína do nada e fura e encaixa na membrana plasmática assim? Não, elas são feitas aqui no retículo, já assim, dentro da membrana plasmática, e vai, dentro da membrana do retículo e vai na membrana plasmática. É assim que são feitos, certo? Se não tiver aquela parte hidrofóbica, essa proteína vai cair toda dentro do lúmen do retículo, não vai ficar de membrana, tá? Seja uma proteína com uma passagem só, uma passagemzinha só, ou seja, proteínas com várias passagens, tá? Ou seja, você tem vários partes hidrofóbicas, tá? Então, independente se é uma proteína que, por exemplo, lá na membrana plasmática não tem aquelas proteínas canais que são mais ou menos uns tubos assim, etc. Eu falei isso para vocês, membrana plasmática, tá? Essas proteínas, se você fizer um zoom mesmo, tá? Nela, elas passam várias vezes assim, ó, dando tridimensional uma volta e formam um tubo, tá? Então você tem vários partes hidrofóbicas, a gente pode aumentar aquela partezinha ali, e vários amarelinhos ou abóborazinhos daqueles, que faz com que isso aqui saia do retículo, vai lá para a membrana plasmática e faça para lá. Ok? Então olha a importância do retículo para a manutenção da membrana plasmática. Total. Professor, isso aí seria um domínio da membrana, no caso Sim, sair... pode ser. Se aquilo ali for com um local específico da membrana, pode ser um domínio da membrana, sim. Essa parte da conversão múltiplas passagens, Não? porque ele, no caso, ele faz essa infecção e depois fica isso. Sim, deixa eu ver aqui se tem um... Vou mostrar para você, tá vendo? Tá. A ideia é a seguinte, né? Tá aqui. Lembra que esse peptídeo sinal, ele normalmente sempre se localiza no início da proteína, certo? Só que quando é uma proteína que passa várias vezes pela membrana plasmática, passa várias vezes, não é aquela que passa uma só. Esse peptídeo sinal ele não está na ponta. Olha aqui o verdinho, tá vendo? Lá no verdinho, ó, a ponta dele é esse aqui, ó, NH2, tá? Então esse peptídeo sinal não está na ponta. Então você tem várias diversidades de origem das proteínas, onde o peptídeo sinal pode estar na ponta, aí a proteína cai toda lá dentro ou fica com uma passagem só. E se não tiver na ponta, você tem proteínas de multipassos. Então isso tudo é físico. Então, quando é uma... No caso aí,
só quando é uma proteína solúvel, né? Tem essa. A solúvel é quando você não tem essa parte hidrofóbica. Ela toda entra, corta o peptídeo sinal e ela cai dentro do retículo. Sinal que eu também. Só quando é uma proteína que vai ficar na membrana do retículo ou da plasmática. Professor, eu não entendi onde o peptídeo sinal é explicado. Então, vamos voltar. Se imagina que essa proteína aqui não tem essa parte laranja, igual no esquema anterior. Ela vai entrar não vai parar aqui, vai entrar, vai vir a peptidase sinal e cortar, e toda essa proteína verde vai ficar solúvel. Se for uma proteína que passa uma vez só pela membrana, ela vai ficar aqui estável, e essa partezinha que vai para a membrana plasmática, talvez, você tem essa parte hidrofóbica, mas o peptídeo sinal continua no início da proteína. Tá? Essa parte hidrofóbica, quando chegar aqui, ela vai ficar presa, o peptídeo sinal vai ser cortado e ela vai ter uma passagem única. Quando essa proteína passa várias vezes, igual o desenho em verde ali, esse peptídeo sinal não está no início, ele está mais ou menos no meio, na metade da proteína. Tá? Isso faz com que ela consiga passar várias vezes, né, pela membrana plasmática. Tá? Eu acho que tem. Oi. Então, no caso, por ela estar no meio, o resto do corpo dela ela pode ir jogando nela. Pode ir jogando para o lado, sim, E aí já entra no. e vai construindo aqui todas essas passagens. Entendeu? E aí ele sai do retículo já inteiro ali e já vai para a membrana, assim, no caso você Pode ir para a membrana ou sai inteira, ou pode ir para outra organela. Vamos lá, gente, tem um videozinho aqui legal. Eu acho que ele não é um videozinho curtinho, mas dá para mostrar bastante, tá? Então, citoplasma, RNA sadio, estou botando bastante para a gente tentar identificar tudo isso aqui para mostrar toda a parte do peptídeo sinal. Ele vai de 3 linhas para 5 linhas, né? 5 para 3. Vou até sentar também para assistir. Olha lá, se ligou na membrana do retículo, tá? O azul ali redondinho é o translocon, vermelho o peptídeo sinal, tá? E vários ribossomos vindo ao mesmo tempo, e vários translocon também. A proteína pode ficar solúvel lá dentro do lume do retículo, ou ela pode passar a ser uma proteína transmembrana. Então, tem um peptídeo sinal, tá? Tem a SRP, olha lá o que significa SRP, vai se ligar no peptídeo sinal e pegar esse complexo e levar lá para a membrana do retículo. Tem um receptorzinho da SRP para ter o acoplamento certo. O translocon, que ele é um pouco fechado, mas ele se abre também, tem uma regulaçãozinha, ele não fica aberto toda hora. O ribossomo, aí tem o translocon, que tem um tampãozinho ali embaixo azul, né, mais escuro. Aí ele abre e o ribossomo vai lá e sintetiza a proteína ali para dentro. Olha lá. Aí agora é só cortar e depois te dar esse sinal. Sinal porque ela corta o sinal. Aí a proteína fica solúvel ali dentro. Ele é degradado, ele é sinal e o papel está feito. Tá? Esse translocon depois ele fecha de novo, até vir outro complexo e fazer o mesmo processo. Vamos ver a proteína transmembrana. Ó, mesma coisa. Me parece que alguém está falando alguma coisa ali em inglês que vai sair isso. Peptídeo sinal no início, novamente, a proteína está indo. Aí você tem ali aquela região hidrofóbica laranjinha. É uma parte de parada de transferência. E ela para ali.
quantidade de sinal sai e vira uma proteína transmembrana. Quer saber fazer esses vídeos para os computadores para você muito legal. Olha lá, quando o pedido de sinal não é na ponta, tá? Ele é mais ou menos no meio e tal, aí você tem o quê? Tem a passagem, ele continua. Isso que eu falei, quando ele não é na ponta, a velocidade de sinal não corta, ele fica ali. Beleza? Aí fica uma passagem do. Aí o que acontece? Você tem outro perfil de sinal, depois o outro região hidrofóbica. Então você vai de sinal, região hidrofóbica, de sinal, região hidrofóbica. E as proteínas vão passando, ó, passou 4 vezes já para mim campo plasmático. Tá, de novo. E vai. E o ribossoma está sintetizando lá em cima. Mais um, e vai. Então, passa várias vezes pelo mentão, uma proteína grande, pode formar um tubo, etc. O RNA mensageiro que está dando a mensagem. Isso, está lá em cima, não está desenhado lá, mas está lá em cima. Ele que está fazendo ela produzir o peptídeo sinal? Ou já está formar informação genética. Ah, tá. Tá? Forma os aminoácidos relacionados a isso. Ok? Beleza. Depois que essa proteína, seja de membrana ou seja ali solúvel, está pronta, essa foi só a primeira parte. Oh meu Deus, quando eu para. Vamos lá, mas a partir de agora é mais tranquilo, aquilo lá que era muito detalhezinho, tá? Depois que essa proteína ela está sendo feita, ou depois de ser feita, duas coisas acontecem. Vamos de baixo para cima. Como ela sai toda desenrolada, não na formação final, você tem proteínas que ajudam os enxofres dos aminoácidos, tá? O Szinho aqui, fazer uma ligação, uma atração sulfídica. Com isso, como se fosse ímãs, com isso a proteína vai se enrolando, ganhando a sua formação final, tá? Mas, para isso aqui acontecer, olha só, esquece esses pontinhos aqui que são açúcares. O mesmo esquema que a gente acabou de ver no vídeo no desenho. Está sintetizando, o ribossomo está aqui sintetizando, peptídeo sinal, no caso aqui o peptídeo sinal não está na ponta, mas enfim. Toda vez que entra no lumen do retículo, naquela proteína, um aminoácido chamado asparagina, é um dos 20 tipos de aminoácido. Toda vez que entra ali um aminoácido chamado asparagina junto na sequência, aquele esqueleto de açúcar é colocado na proteína. Então você está lá, aquela proteína, o peptídeo sinal aqui, a proteína descendo. Se aqui vier uma asparagina, vem o esqueleto de açúcar, vem. Aí desceu. Vem outra asparagina, outro aminoácido, vem o esqueleto de açúcar e é colocado naquela proteína. E essa proteína começa a ficar pesadona, porque cada asparagina, cara, às vezes uma proteína tem 500 aminoácidos, sei lá, bota aí 1/20 disso tudo, a asparagina, fica com um monte de açúcar. Então, lembra da função do retículo rugoso? Síntese, armazenamento e glicosilação inicial. Começa a botar açúcar ali. Alguém sabe dizer para que serve esse açúcar? Pro glicogênese? Não. Uma coisa chamada na indústria capitalista, controle de qualidade. Esse açúcar vai ajudar aquela proteína a ser corretamente feita. Ela ainda não está feita, ela está sintetizada, mas ela ainda não está tridimensional feita. Porque esse açúcar vai ajudar a fazer isso. Tá? E nessa etapa que eu vou entrar no Golgi. Mas antes de falar no Golgi, faltou o liso. Tá? Então esse liso, gente, além da principal função de sintetizar lipídios, boa parte desses lipídios são hormônios esteroides, tá? Você tem os fosfolipídios da membrana. Como é que a membrana cresce? Quem sintetiza os fosfolipídios da membrana? Retículo liso, beleza? Além de acumular também, principalmente, íons. Tá? Então você tem aqui 4 principais funções do retículo liso. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês conhecem alguém? Falam que conhece alguém. Caso for você, né, você pode até se assumir. No qual, há muito tempo atrás, não era tão resistente a destilados. Não é destilado, destilado, como sabe o que é, né? Etanol, álcool,
seja cerveja, seja alguma coisa. E as pessoas de repente, sabe, tomou não é o meu caso, mas tomou um pouquinho, ficou meio ruim, e depois, cara, você vai vendo que a pessoa pode tomar mais e não fica. A pessoa toma 3 litros de 51, tá de boa. Por que as pessoas ficam resistentes a esse tipo de ação? Você não consegue imaginar, cara, por que alguém realmente, vamos dizer, pessoas que não costumam beber, às vezes é variação genética, eu sei, uma pessoa bebe uma taça de vinho, a outra também, uma cai, a outra vai jogar futebol. E aí? Isso tem tudo a ver com o retículo liso, cara. Você já imaginou, caraca, chega pra pessoa agora assim e fala, cara, você tem um retículo liso, porra, sinistro. Por quê? Mais ou menos aquele bife lá em cima, lá, tá? Enfim. Isso acontece com a pessoa fumando muita maconha, depois que ele tá voltando? Não é só com álcool, é por qualquer tóxico, vamos dizer assim. Significa o quê, gente? Olha só. Você é uma pessoa que começa a fazer musculação, vamos dizer que você não tem um perfil musculoso e tal, e de repente você começa a ficar com o braço maior, etc. O que fez você aumentar de volume? Todo o estresse muscular, porque você tem que, se você pegar um negócio de 200 gramas e ficar assim, você não vai ficar com músculo, você tem que estressar o músculo, tá? Quando você estressa a célula por algum motivo, com certeza aquela organela, ela se hipertrofia, como se fosse uma musculação. E toda vez que você coloca uma toxina, álcool, seja toxina, não é drogas só ilícitas, não, pode ser alguém viciado em remédio, etc. Depois não faz mais efeito. Inclusive álcool, tá? O local nas células que detoxifica, tira a toxicidade daqueles compostos, seja álcool ou outra coisa, é o retículo liso. Aí você bota mais um pouquinho de toxinas, etc., ou substâncias, o retículo liso começa a produzir mais proteínas para quebrar. E ele começa a crescer. Então, pessoas que são realmente resistentes, tolerantes a álcool ou outro tipo de substâncias, com certeza tem um retículo liso maior. Então você chega para alguém assim, caraca, tu bebe muito liquidificado, tu tem um retículo liso grande, a pessoa não entende isso, fala, pô, cara inteligente, né? Você quer dizer isso, mas depende. Você tem, mas na verdade é isso mesmo, a pessoa tem um retículo liso maior, principalmente as células do fígado, que é o processo. Tá? Então, influências ambientais faz você também mudar o perfil das organelas. Essas pessoas produziriam mais insulina? Não, insulina é proteína. Não, mas isso, se você, por exemplo, a diabetes, né, você está com muita circulação, ou seja, pouca insulina, né, por algum problema genético ou não, mas vamos dizer que você não seja uma pessoa diabética, tá? Você começa a comer doce, você tem um perfil saudável, come bastante açúcar, mas faz musculação, corre, etc. Então, possivelmente, como o seu sistema fala, caraca, tem muito mais açúcar ultimamente na circulação dessa pessoa, vou começar a produzir mais insulina. Então, o retículo rugoso, proteína, começa a aumentar. Esse tratamento novo que estão fazendo para quem é viciado em maconha, sei que, tem uma planta, se não me engano, que eles tomam que a pessoa, dizem que, eu esqueci o nome, dizem que a pessoa, no caso, para de se tornar viciada, parece que, eu esqueci qual o nome, mas será que tratamento com plantas, né, etc., é uma coisa muito difícil de identificar certinho, porque você pega uma folha, você acha que tem uma molécula ali, você pega uma folha, sei lá, de beterraba, né, o meu próprio daqui ali tem coisa pra caramba, então você saber que é aquela molécula da planta que está ajudando a você melhorar é difícil, mas o que normalmente eu posso imaginar é que você fica muito dependente nesses casos de intolerância ou vícios, né, das enzimas para começar a quebrar essas moléculas. Muito dependente. Se você
começa a fazer tratamentos com plantas que têm antioxidantes, por exemplo, vitamina C, laranja, etc., ajuda a não sintetizar tanto essas enzimas que vão processar essas toxinas. Pode ser que melhora o vício. Mas não tem, essas drogas não tem uma atuação no retículo endoplasmático? Pode ser que tenha, não sei, depende da droga. Pode ser que tenha. Eu imagino que possa ter também, mas eu não sei dizer. Tá? Gente, e como é que sintetiza os fosfolipídios lá no retículo endoplasmático, o liso? Tem a membrana do retículo liso, tá? E é só ir montando bloquinhos, igual a gente faz com Lego, com alguma coisa de montar, tá? Então nós temos aqui os dois ácidos graxos, ligados ao glicerol, etc. Como é que isso aqui funciona? Simplesmente o retículo liso pega um ácido graxo e o outro, junta no glicerol e fosfato e coloca todo esse complexo enzimaticamente lá na membrana do retículo. Então, coloca um retículo endoplasmático liso, sintetiza seus fosfolipídios e pega esses fosfolipídios e joga para a membrana, joga para outro local. Então, ele sintetiza como se fosse uma criança brincando com Legos, tá? Botando uma pecinha em cima da outra, fez, mano. Tá? Olha só, é um slide bem parecido com quando eu falei do flip-flop da membrana plasmática, tá? Retículo, aqui é o citoplasma, o lúmen, a bicamada lipídica do retículo liso, ele começa a sintetizar mais em cima do que embaixo, uma parte dessa que sai e vai para a membrana plasmática, por exemplo, ou vai para outro local onde tem a bicamada lipídica. Aí lá tem o flip-flop para se rearranjar certinho os fosfolipídios, mas quem realmente sintetiza, por exemplo, antes de uma célula fazer mitose, cara, o retículo liso trabalha muito, porque tem uma célula que tem que fazer tudo do mesmo tamanho, porque você tem que duplicar a quantidade de fosfolipídios para as duas células filhas ser do mesmo tamanho da mãe. Então tem que crescer a membrana ali. Então o retículo liso trabalha, antes de fazer a mitose, trabalha muito, fazendo com que a célula cresça, aí divida em duas do mesmo tamanho. Ok? Bem, então vamos passar, vamos para o Golgi, tá? Então, ó, a gente viu rapidamente o retículo liso, a gente viu como é que funciona toda a produção de proteínas no retículo rugoso, tá? E agora a gente vai entender qual é a relação do Golgi com os retículos. Vamos ver a anatomia do Golgi. O Golgi, se você pegar, por exemplo, aqui a microscopia é o quê? Sempre treinando vocês. Transmissão. Eletrônica de transmissão. Dá para ver aqui várias, a gente chama de cisternas, tá? Como se fosse algo bem elíptico. Sim, ó, são cisternas, tá? E você sempre tem o Golgi, é como se fosse uma coisa em cima da outra, assim, ó. Tem um espaçozinho, às vezes está grudado, mas às vezes normalmente tem um espaçozinho entre um e outro. Você tem o Golgi separado na face cis e na face trans. Só uma orientação, tá? Aí você vem uma rede que tem pequenas cisternas, que é chamada de rede cis. Aí essas cisternas começam a ficar maiores, ó, que é a lamela cis, tá? E depois você tem a lamela medial, que na verdade é o meio das duas faces. Aí vem para a lamela trans e a rede trans, ok? Significa o quê? Que o retículo ou ele está aqui ou ele está aqui. Uma dessas faces estão sempre voltadas para o retículo, a outra está sempre voltada ou para a membrana ou para a parte do citoplasma. Qual face você acha que está voltada para o retículo? Ou seja, se por exemplo esse preto que eu desenhei é o retículo, tá? Vou tirar aqui esse esboço. O Golgi está aqui, ó. São vesículas achatadas. Golgi está ali. Uma face voltada para o retículo, a outra face voltada para fora da célula ou membrana, etc.
Tá? Então, essa face aqui de baixo é chamada cis, e essa aqui é chamada trans. E é sempre unidirecional. As moléculas vão passando, as moléculas proteínas com aquele esquema de açúcar. Sempre da face cis, na verdade, rede cis, lamela cis, radial, lamela trans e rede trans. Sempre. Se fosse desenhar aqui nessa parede, que eu não vou fazer em azul, botar uma proteína aqui dentro, a proteína passa para cá, vem uma vesícula, essa vesícula vai para a membrana e joga aquela proteína lá fora ou bota na membrana. Tá? Vou mostrar para vocês um outro slide. Como eu falei que o Golgi tem um só por célula e ele é como se fosse o correio da célula, né? Ele é a principal organela que faz a comunicação entre todas as outras. A principal. Tá? Então, se por exemplo naquele campo tem a mitocôndria, lá o núcleo, ali o retículo, quem vai pegar uma proteína de um local e jogar para o outro? Sou eu, Golgi. Ele faz uma rede de comunicação entre todas as organelas. Tá? Então preste atenção aqui, ó. Núcleo com a membrana contínua ao retículo, no caso aqui, sei lá, um retículo rugoso, tá? E as proteínas feitas no retículo, que a gente acabou de ver, vão para o Golgi. Lamela, rede cis, né? Lamela cis, medial, trans, rede trans, e ó, sai aqui a proteína e vai lá para fora da célula. Beleza? Sempre dessa maneira. Um Golgi por célula, dividido ali em face trans e face cis. Funções do Golgi, já que a gente falou em retículo. Alguém sabe dizer? Olha lá. Vai glicosilar, lembra? Do retículo era glicosilação inicial. Quem vai fazer a final é esse cara aí. Tá? Glicosilação de proteínas. Além do mais, é ele que vai adicionar sulfatos à proteína para ela conseguir formar, né, a sua conformação final. Armazena um monte de coisa, lipídio, proteína, etc. Tá? E a função, ó, de distribuição, a membrana, vesícula, lisossomos, entre outros. Distribui, armazena, coloca açúcar nas proteínas, tá? E ajuda a conformação final. Ok? Por exemplo, os correios, alguns fazem, né? Não embala seu produto. Às vezes você pode fazer em casa. Normalmente você chega com um produto, eu quero enviar para o SEDEX, não sei o que, para tal lugar. Aí o correio te dá uma caixinha, você, um material, cola, Durex, isso talvez lá, você embala, ó, você paga pela caixinha, tá? E o correio vai lá e joga para algum lugar. Então é mais ou menos isso que ele faz. O correio vai pegar esse seu produto aqui, jogar lá dentro do caminhão e sem caixa nem nada, identificação, vai levar para o destinatário. Beleza? No caso, o correio faz isso. No caso, aquele sulfato que entra no retículo, não, a proteína que vai no retículo, com sulfato, né? Sim, na verdade, né, esses sulfatos já estão nos aminoácidos, tá? Por exemplo, ela, vocês são os aminoácidos que têm sulfatos, existem, tá? Só que eu estou longe de você. E para a conformação dessa proteína, alguém, nesse Golgi que está aqui, tem que me pegar, contorcer, porque aqui é uma linha, contorcer e ligar o meu sulfato com o seu. Aí a gente vai ficando tridimensionalmente correto. Quem faz isso é o Golgi. Tá? E existem, gente, dois tipos, que eu vou falar um só, de colocação de açúcar ou glicosilação. Vocês vão ver isso futuramente também em outras disciplinas, tá? Mas já está vendo aqui também. A glicosilação do tipo N e a outra é do tipo O. Essas aí é no caso da formação da membrana? Pode ser também. Na verdade, praticamente todas as proteínas, praticamente não. Todas as proteínas que passam pelo Golgi sofrem isso aqui. Todas. Seja ela que vai ficar no Golgi, tem umas que fazem isso pelo Golgi, são de lá. Outras voltam para o retículo, porque são proteínas do retículo. Outra, por exemplo, o translocon, olha que legal. Não é aquela proteína que passa a proteína nascente, o translocon?
Você acha que ele é feito aonde, esse angiosperma? No retículo. Ele vai para o Golgi, sofre as coisas que tem que fazer e volta para o retículo. Porque o papel dele é no retículo. Entendeu? Mais ou menos assim. Tá? É como se, por exemplo, eu tenho essa garrafa sem a tampa. Eu, retículo, fiz ela. Aí eu jogo para alguém o Golgi, tá? O Golgi vai lá, bota a tampa e volta para mim. Agora está pronto. É minha. Eu fiz uma parte, o Golgi outro, mas ela é minha. Então o retículo faz isso. Isso vai ser a aula que vem. Tá? Bem, quais são as diferenças entre esses dois tipos? Tá? O local onde finaliza a colocação desses açúcares é sempre nessa face trans. Tá? Aonde começa que é diferente. Aqui começa lá no retículo. Lembra aquele asparagina que vem um esqueleto de açúcar e coloca lá? Começa no retículo. Aqui já começa no Golgi só. Então aqui a gente chama de co-traducional, junto com a tradução, ou seja, o ribossomo está fazendo lá, e lá dentro do retículo está botando açúcar, é junto. Aqui não, a proteína já foi feita e depois bota o açúcar. Pós-traducional. Tá? O aminoácido na proteína que é colocado açúcar, aqui é asparagina, eu já falei. E aqui são outros dois aminoácidos diferentes. E o último açúcar, é um monte de açúcar, o último açúcar, eu vou usar isso para as aulas de lisossomo, que é daqui uma semana, que é colocado, são vários açúcares, o último sempre é o ácido ciálico. Por quê? Não só o ácido ciálico, mas para que é importante isso? Isso que eu quero que vocês saibam. Eu não quero que vocês saibam cada detalhe, qual é o açúcar, qual é a enzima. Por que é importante na construção de proteínas, por essas organelas, você colocar açúcar nelas? Mesmo tirando depois, ele tira. Só botou e tirou. Protege contra enzimas que quebram a proteína. Pô, você não quer construir uma proteína e ter uma proteína quebrando outra. Não quer. Então você bota um açúcar para proteger. O glicocálise também não protege? Lembra disso? Lá de membrana? Protege. Tá? E os açúcares ajudam na conformação final da proteína. Por isso que é importante. Tá? Olha lá. O celular é um retículo. Tá? Aquilo cinza claro assim, ó, é a membrana do retículo. E aqui você tem, ó, um fosfolipídio. E esse fosfolipídio não tem nada a ver com a proteína ainda. É um fosfolipídio da membrana do retículo. Coloca-se uns açúcares, que são esses hexágonos aqui, ó, ou cinza, ou preto, ou etc. Vai colocando fosfolipídio. De repente esse fosfolipídio faz isso aqui para dentro. Quem você acha que faz isso? A flip. Que também tem lá no retículo, mas só na membrana. Então lá na membrana do retículo, que é uma bicamada, tem um fosfolipídio cheio de açúcar em cima, e vem uma flip e vai e bota para o lúmen do retículo. Tá? Então aqui, ó, é o lúmen do retículo do citoplasma. E esse açúcar vai crescendo. Beleza? Ó